Bom, dando sequência aí à resolução da prova de matemática da EFON, prova verde, né, aplicada no último domingo. Agora iniciando o quarto bloco com a questão 16, que diz o seguinte: um comerciante tem uma papelaria e vai distribuir 10 canetas iguais como brinde entre 4 crianças em sua loja. Considerando que cada criança vai receber pelo menos uma caneta, o número total de possibilidades desse evento é... Questãozinha clássica, né? Aqui, ó. Tenho 10 objetos para distribuir entre 4 crianças. Ok? Sendo que nenhuma delas pode ficar sem receber. Ok? Então, fiz uma distribuição aqui, ó. Colocando as barras separando, né? x1 de x2 de x3 de x4, né? Sendo que a soma de x1 com x2 com x3 com x4 tem que dar 10. Isso equivale ao resolver uma equação, né? Aliás, resolver a equação não, né? A resolver o seguinte problema: achar o número de soluções inteiras e positivas dessa equação, né? Esse é o problema, né? Achar o número de soluções inteiras e positivas dessa equação. Não pode ter o zero, né? Porque nenhuma criança deixará de receber pelo menos uma caneta. Ok? Então vamos ver uma dessas soluções, que é a que eu coloquei aqui, ó, separada pelas barras. Duas crianças recebem 2 canetas e as outras 2 recebem 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, vou retirar uma unidade desse quarteto aqui. E isso vai ficar assim. Eu então vou reescrever a equação da seguinte forma: x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 6, certo? Que é a soma disso aqui. E, portanto, isso equivalerá a eu resolver, né, o seguinte problema: calcular o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação aqui. Por quê? Porque assim fica agora fácil de eu resolver o problema, porque eu posso movimentar essas barras aqui à vontade. Se eu não pudesse fazer isso, o problema ficaria bem mais complexo de resolver, ok? Então, agora eu tenho que achar o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação, e ao fazer isso eu estarei achando o número de soluções inteiras e positivas dessa equação, que é o que eu quero achar, ok? Então, eu fiz aqui um desenhozinho, né, da resolução, né, do problema em relação a esta equação aqui, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 elementos, né? Sendo 6 bolinhas, né, que representam as canetas, e 3 barras para fazer a separação entre as quantidades. Isso equivale, então, a eu fazer uma permutação de 9 elementos, sendo que um deles se repete 6 vezes e o outro se repete 3 vezes, certo? Fazendo, então, essas contas, eu vou achar como resposta 84 para o número de maneiras como eu posso, né, distribuir essas canetas. E, portanto, o gabarito é a letra A. Ok? Seguindo, então, vamos passar para a próxima questão, que é a questão número 17. Uma empresa realiza testes em seus funcionários para detectar a Covid-19. O teste acusará positivo em 80% dos casos se o paciente realmente estiver infectado. Se o paciente estiver saudável, o teste dará um falso positivo em 10% dos casos. Sabendo que a taxa de infecção na população é de 5%,
a probabilidade de uma pessoa realmente ter a doença, sendo que seu exame deu positivo, é. Bom, e a solução da questão tá aqui, ó. Ok? Tem uma questão muito semelhante a essa em um dos livros da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese. Se eu não me engano, é o volume 5, que foi escrito pelo Samuel Razan. Lá na página 107E, tem o exercício E304, que é uma questão muito semelhante a essa. Então, vamos lá. Bom, o que nós sabemos? Que 5% das pessoas realmente estão infectadas. Dessas que fizeram o exame, 80% deram positivo, 20% negativo. Dos 95% restantes, que são saudáveis, 10% deram falso positivo no exame e os outros 90% negativo. Calculando então as probabilidades, né? A probabilidade de estar infectado e ter dado positivo é 0,05, que é 5%, vezes 80%, que é 0,8. Isso vai dar 0,04. A probabilidade de estar infectado e ter dado negativo é 0,05, que é 5%, vezes 20%. Isso vai dar 0,01. Agora aqui, ó, na parte dos saudáveis, os saudáveis que deram positivo, né, no exame foram 10% aqui, né, dos saudáveis. Portanto, a probabilidade de estar saudável e ter dado positivo vai ser 0,95, que é 95%, vezes 10%, ou seja, vezes 0,1, isso vai dar 0,095. E por fim, a probabilidade de, sendo saudável, ter dado negativo o exame vai ser 0,95 vezes 0,9, que é 90%, isso vai dar 0,855. Agora o que eu tenho que fazer é calcular a probabilidade condicional. Probabilidade de estar infectado, sendo que deu positivo, né, o exame. Então, isso vai ser a probabilidade da interseção, de estar infectado e ter dado positivo, que é essa aqui, dividido pela probabilidade de ter dado positivo no exame. Essa probabilidade vai ser qual? Vai ser a soma dessa probabilidade aqui com essa, ok? Então, vai ser 0,04 mais 0,095. Isso vai dar, então, 0,04 sobre 0,135, que é a mesma coisa que 40 sobre 135. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C de casa. Ok? Vamos para a próxima. Bom, agora vamos passar à questão 18. Sejam x1, x2 e x3 as raízes do polinômio p de x. Ele pergunta qual o valor de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Bom, primeiro, para resolver essa questão, eu peguei a soma de x1 mais x2 mais x3 e elevei ao quadrado, usando esse artifício, né? Chamando x1 mais x2 de y. Então, isso aqui vai dar y ao quadrado mais 2y vezes x3 vezes x3 ao quadrado. Depois, eu substituo y ao quadrado por x1 mais x2, ok? E vou chegar nessa expressão aqui, tá? Bom, essa expressão aqui, eu posso reorganizá-la dessa forma aqui, ó. Colocando x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais duas vezes x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3.
isso aqui é nada mais do que isso aqui, só que reorganizado, né? Isso tudo é igual ao que? A soma x1 mais x2 mais x3 ao quadrado, certo? Eu tenho dado o polinômio p de x, onde então eu retiro facilmente que a soma das raízes é igual a 1, né? E a soma do produto das raízes duas a duas é igual a menos 14. Não é isso? Porque a gente tem que lembrar, né, que a forma é a seguinte, né? P de x é x ao cubo menos S1x ao quadrado mais S2x menos S3. É isso? Então, eu tenho a soma das raízes será igual a 1 e a soma dos produtos das raízes duas a duas é menos 14. Fazendo a substituição nessa expressão aqui em cima, eu vou ter, então, isso aqui vai ser igual a 1, então vai dar 1 ao quadrado, que é igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 14. Fazendo essas contas, eu vou achar, então, como resultado 29. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Ok? Seguindo adiante. Agora a questão 19, envolvendo limites, né? Então foi dado esse limite aí. Esse limite ele pode ser reescrito da seguinte forma. Limite de e elevado a menos x com x tendendo a infinito, mais 2 vezes o limite do cosseno de 3x com x tendendo também ao infinito. Bom, esse limite aqui, isso aqui, ele vai dar como resultado zero. Isso aqui é tranquilo, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que se eu escrever 1 sobre e elevado a x. E se o x for extremamente elevado, isso aí então vai tender a zero, ok? O problema todo está aqui, ó, porque isso aqui é o que? Isso aqui é uma função periódica, é uma função periódica. Portanto, o cosseno de 3x, ele fica variando entre menos 1 e 1 para qualquer x pertencente aos reais. E, portanto, essa função aqui, ó, cosseno de x, cosseno de 3x, o limite dessa função não existe, justamente por ela ser uma função periódica e o cosseno de x ficar alternando entre menos 1 e 1. Se esse limite aqui ele não existe, o limite como um todo não existe. E, portanto, a resposta correta é letra E. Ok? Vamos seguir adiante. 20ª e última questão da prova, fechando então o quarto bloco. Seja o polinômio p de x, está dado o polinômio p de x aí, com uma raiz dupla em x igual a menos 1. Pode-se afirmar que as demais raízes são compostas por... Bom, se ele possui uma raiz dupla igual a menos 1, então ele é divisível pelo polinômio x mais 1 ao quadrado. Ok? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o polinômio, usando o método da chave simplificado, e vou primeiro fazer a divisão por x mais 1, né? Aqui, ó, 1 por 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, troco o sinal, 1 vezes 1 dá 1, troco o sinal, vai sobrar 4, aqui, baixo 8, então 4 dividido por 1 vai dar 4, 4 vezes 1, 4, troco o sinal, 4 vezes 1, 4, troco o sinal, aqui vai dar 0, vai sobrar 4, baixo o 8.
4 dividido por 1 vai dar 4 também. Então, vou ter 4 vezes 1, 4. Troco o sinal, menos 4. 4 vezes 1, 4. Troco o sinal, menos 4. Aqui dá 0. Sobra 4. Baixo 7. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Troco o sinal para menos 4. 4 vezes 1, 4. Troco o sinal para menos 4. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 3. Baixo 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Troco o sinal para menos 3. 3 vezes 1, 3. Troco o sinal para menos 3. Zerou. Beleza. Como ele é divisível por x mais 1 ao quadrado, eu divido esse polinômio resultante novamente por x mais 1, né? Isso aqui está no método da chave simplificado, né? Polinômio aqui, na realidade, ele vai ser x à quarta mais 4x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x mais 3. Dividindo novamente por x mais 1. Então, vai dar 1 dividido por 1 dá 1. 1 vezes 1, 1, troco o sinal. 1 vezes 1, 1, troco o sinal. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 3, baixo 4. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3, troco o sinal. 3 vezes 1, 3, troco o sinal. 0, sobra 1. Baixo 4. 1 dividido por 1 dá 1. 1 vezes 1, 1, troco o sinal. 1 vezes 1, 1, troco o sinal. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 3. Baixo 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Troco o sinal. 3 vezes 1, 3. Troco o sinal, zerou. Então, eu posso dizer que o polinômio p de x ele é igual a x mais 1 ao quadrado vezes o polinômio resultante aqui, que vai ser x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3. Mas esse polinômio aqui pode ser escrito da seguinte forma. Eu boto x ao quadrado aqui em evidência, vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 3 mais x mais 3. Coloco agora o x mais 3 em evidência, então isso fica x mais 3 que multiplica x ao quadrado mais 1. Ok? Esse monômio aqui, este binômio aqui, desculpa, né? Este binômio aqui, né? A raiz dele é menos 3. E este binômio aqui, eu vou verificar, se eu igualar isso aqui a 0, eu vou verificar que o delta é menor do que 0, portanto, as raízes aqui são complexas. Então, das raízes restantes, eu tenho uma raiz real e duas raízes complexas. Portanto, a resposta correta será letra D. Ok? E com isso, então, nós encerramos a resolução desta prova. Aguardo aí os comentários de vocês. Não tenho a pretensão de que as minhas soluções sejam as melhores, mas eu quis apresentá-las aí para vocês. Estou aberto a críticas e espero que vocês aí também comentem, né? Deem um like se gostaram aí dos vídeos, né, com as correções. E essa prova, inclusive, o que eu tenho para dizer é que ela foi, eu pelo menos achei essa prova um pouco mais tranquila do que a prova do ano passado. Sucesso aí para vocês, um grande abraço, conhecimento é tudo.